Boa noite aos internautas, né, aos aqui presentes. Com muita satisfação que venho falar hoje sobre a história e a vida do Chico Xavier, que a própria vida dele, ela é um exemplo, né, da prática contínua do Evangelho de Jesus. Então, nós pensarmos, né, que o Chico Xavier, ele foi um espírito missionário que veio para este plano terreno. Nós temos a compreensão hoje que nós temos espíritos que vêm aqui para provações, expiações, assim como tem espíritos missionários, que são aqueles que vêm para ajudar, para guiar, para servir como um norte, né, um modelo ali para nos conduzir com seus exemplos e com a sua vida. E nós pensarmos que neste plano terreno, um mundo de provas e expiações, onde prevalece ainda a grande maioria dos espíritos encarnados que estão aqui, e até desencarnados ainda presos à crosta terrestre, são espíritos no estado vibracional ainda mais denso, um estado vibracional de ainda mais pouco evoluído. E graças a esses espíritos missionários que vêm, e nós temos históricos de espíritos missionários em toda a história da humanidade, desde os profetas, né, que vêm desde lá de trás do Velho Testamento, os próprios, né, indivíduos que com as suas histórias de vidas, e dependendo da corrente religiosa que eles seguiram, são intitulados como santos, santas, ou orixás, espíritos de luz, anjos guardiões, quaisquer sejam os nomes que nós damos a eles. Nós entendemos que Deus é tão misericordioso que a espiritualidade nos traz que 99% da população que está nesse plano evolutivo, né, que está nesse mundo, são espíritos imperfeitos ainda, que estão em estado de evolução. E esses 1% que restam são espíritos que vêm em missões mesmo, para alavancar o nosso conhecimento, a nossa evolução. Seja trazendo, né, ali novos conhecimentos que impulsionam as ciências terrenas, as ciências humanas, exatas, das religiões, assim também como a espiritual. Chico Xavier foi um desses seres abençoados que Deus nos presenteou, que veio aqui e na sua reencarnação com a missão de propagar então o espiritismo, né, e alavancar a doutrina kardecista, que é tida como a terceira revelação, né, para a nossa evolução, para alavancar a nossa evolução. Chico Xavier psicografou mais de 450 livros. E até pós-mortem ainda tem livros dele sendo publicados com tudo que ele produziu. Então nós já passamos de mais de 500 obras. Desde livros que trazem repertórios de poesia, livros literários, a livros filosóficos, há livros que trazem aí histórias de vida, e também livros densos, né, que trazem ensinamentos profundos para nós, que trabalhou tanto com Emmanuel, que era o seu espírito benfeitor, que trabalhava com ele, assim como também com vários espíritos que, por meio da sua mediunidade, trouxeram aí várias informações, vários aprendizados, né? Dentre eles André Luiz, que nos traz uma obra maravilhosa aí, que vai nos revelar o mundo espiritual. Chico Xavier, quando trouxe as primeiras obras por meio do André Luiz, a própria Federação Espírita Brasileira, ela recolheu as obras, e muitos dos conteúdos que nela estavam foram questionados, porque para a época eram ainda incompreensíveis. Assim como também hoje, na ciência,
Se nós pegarmos os livros, o livro, por exemplo, Missionários da Luz, a gente vai entender que tem conteúdos filosóficos densos que falam de conteúdos biológicos, fisiológicos, que para a ciência da época, a medicina terrena, ainda não se falava sobre, e que era questionado, e hoje, com o avanço da própria ciência, tem se confirmado tudo. E as obras, né, uma das psicografias dele, uma obra literária, que foi questionada, né, os direitos autorais, pela grandiosidade das poetisas e dos poetas que, através da psicografia dele, trouxeram, e que a Academia Brasileira de Letras, ao ser interpelado sobre a obra, ela disse que se um homem que não tinha o ensino médio tivesse a capacidade de copiar, de imitar, que à época ele foi questionado que ele era um charlatão, que ele estava ali imitando, né? Ele estava falsificando e imitando os estilos literários de diversos poetas e poetisas famosos brasileiros. Se ele fosse capaz de fazer isso, ele merecia uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Tamanha a grandiosidade e a capacidade, porque se fosse uma cópia, dele dar conta de fazer daquele tamanho e teor. Isso é para a gente entender a grandiosidade que é Chico Xavier e as múltiplas mediunidades que ele possuía, que ficaram mais famosas as cartas consoladoras, que eram as psicografias, mas o Chico Xavier também, além de ter um trabalho intenso nas obras de caridade, junto, né, às populações carentes, a hospitais, ele também trabalhou muito com receituário mediúnico, junto com Bezerra de Menezes, que é pouco falado. E aí eu vou trazer algumas histórias do Chico, né, alguns casos do Chico, para vocês verem que a história de vida dele já é um evangelho, né? Já é a prática viva do evangelho, já é um aprendizado para a gente ali quando a gente vai abordando. A começar pelo próprio nome, né? Francisco Cândido Xavier. Ele, uma passagem que eu trago, que eu acho que exemplifica muito o tamanho da humildade do Chico, é que quando falava-se o nome dele, Francisco, ele pedia para ser chamado de Chico. Ou, aí as pessoas falam, mas por quê? É uma forma carinhosa? Não, ele falava que era por causa da pequenez que ele era enquanto pessoa. Aí tem uma passagem que uma mulher chega muito grata para o Chico Xavier, e ela enaltece muito o Chico, ela fala, Chico, você é um ser de luz, nossa, Chico, eu me sinto pequenina perto de você, você é um ser que traz tanto bem, que mostra o bem, que faz tanto bem. Aí o Chico, querendo, né, demonstrar a sua ali simplicidade, o Chico vira para ela e fala assim, ô minha irmã, eu sou menos do que os vermes, eu sou tão pequeno que eu sou um cisco. De Francisco só sobra o cisco, e eu sou menor do que os vermes, mostrando a sua simplicidade, né? Que ele nunca se colocava maior que ninguém. E depois que a mulher se retirou, o Emmanuel se apresentou. E aí eu já vou fazer um parêntese, porque todo mundo fica assim, eu queria tanto que ter o meu mentor, nós todos temos. Mas eu queria que fosse igual do Chico Xavier, que ele conversasse comigo, que ele me desse conselhos, que ele estivesse ali presente. Gente, isso não é fácil não, porque os mentores, eles são firmes. E a gente fica pensando que a gente tem um mentor, ele vai ser na hora da gente chorar as pitangas e ele vai ficar dando colo para a gente? De forma alguma. Exemplo isso é do próprio Chico Xavier, que ele, nessa manifestação de simplicidade, de humildade, mostrando que ele não era nada mais do que ninguém, se comparando aos vermes,
O Emmanuel se manifesta depois e fala com ele assim: da próxima vez, você não se compara aos vermes, porque você está desrespeitando eles. Eles foram criados, eles têm uma função e um objetivo aqui. Aí o Chico ficou envergonhado, né? Porque ele quis mostrar humildade, mas desrespeitou os vermes, segundo o Emmanuel. E aí, a partir dali, toda vez que alguém se apresentava o Chico falava: prazer, eu sou o subverme. Que ele era abaixo dos vermes. Para tentar ver se achava um termo, né? Para poder não demonstrar de forma alguma vaidade. Mas o Emmanuel, quando encontra, né, Chico, primeira vez encontra com Emmanuel, na cidade de Pedro Leopoldo, na beira de um riacho, Emmanuel se apresenta com uma fisionomia romana, com uma túnica romana, e o Emmanuel pergunta para o Chico: você assumiu um compromisso de vir aqui trazer obras, e eu vim hoje então te perguntar se você está preparado, se realmente você vai cumprir, vai querer seguir. E aí o Chico foi e pergunta para Emmanuel: mas o que vai ser preciso de mim? Aí o Emmanuel fala assim com ele: só 3 coisas. Só 3 regras que você vai ter que obedecer. Aí o Chico fala: mas quais seriam? Aí o Emmanuel fala: disciplina. Tá, e a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. A partir dali, Chico Xavier dedicou a sua vida à caridade e à assistência aos que sofrem. E para isso, ele começa o trabalho de psicografia, de começar a trazer as primeiras obras. O Chico, ele não deixou de trabalhar, porque ele, para o sustento dele, para a manutenção dele, ele continuou trabalhando na Fazenda Modelo, que era ela datilógrafo, lá, que era uma fazenda vinculada ao Ministério da Agricultura, e uma subseção, né, em Minas Gerais, que ficava lá na cidade de Pedro Leopoldo. E o Chico trabalhava o dia todo e depois ele ia, começou o centro na sala da casa dele, e a partir dali, ele, todas as noites, ele ia de 6 horas da tarde até 5, 4 horas da manhã, dedicando ao acolhimento aos sofredores, tanto encarnados quanto desencarnados. Que ele sofre um problema porque começa a ir em procura dele muitas pessoas sofredoras que tinham perdido entes queridos, estavam passando por doenças, e aquele rebuliço todo que fazia na porta da casa dele começou a criar problemas para ele com os vizinhos. E à época, né, a Igreja Católica muito forte, com o próprio padre da igreja, que repelindo as condutas dele, e o Chico sendo julgado moralmente, socialmente, até por práticas demoníacas. Então o Chico vem, né, enfrentando todas essas dificuldades para realmente cumprir a obra missionária que ele assumiu. E nesse trabalho, às vezes ele tinha que ficar, né, ele solicitou ao seu chefe que se ele poderia ficar depois do horário sozinho lá na Fazenda Modelo, para que ele pudesse receber as psicografias dos primeiros livros, das primeiras obras que ele começa a escrever, em detrimento, né, de todo esse problema social que estava lá e que estava afetando a família dele. Ele não queria causar problemas. E tem uma passagem interessante que aí o Chico ficava sozinho, né? Ele terminava o trabalho, os colegas todos indo embora, ele ficava lá numa salinha, num porão, com uma lamparina acesa e escrevendo
E um dia ele vai e recorre ao Emmanuel e fala com o Emmanuel assim: ô Emmanuel, será que não poderia encomenhar um companheiro ou uma companheira para ficar aqui junto comigo? Porque eu estou me sentindo muito sozinho. Aí o Emmanuel foi e falou para ele: perfeitamente. Aí no outro dia que o Chico chega, vai para a salinha para voltar aos trabalhos de psicografia, tem um sapo enorme em cima da mesa. Aquele sapo verruguento, sabe? Um sapo desse tamanho em cima da... Aí ele assusta e fala: mas o que é isso? Aí o Emmanuel fala assim: é o seu companheiro. Você não queria a presença, você estava sozinho? Ele vai ficar aqui com você agora, todas as noites. E aí o Chico, né, nos seus relatos, ele vai e fala que foi até ele psicografar, se não me falha a memória, o Nosso Lar. Todas as noites ele estava lá e aparecia o sapo verruguento e que ficava o tempo todo olhando para o Chico e o Chico lá olhando para ele. E aí todo mundo perguntava ao Chico, né? Aí o Chico falou que no último dia que ele acabou de psicografar a última página do livro, o sapo olhou para ele, pulou e foi embora. Aí todo mundo perguntava ao Chico: mas Chico, será que não era um espírito, Chico? Será que não era um espírito obsessor que estava lá, né, se materializando daquele jeito para te amedrontar? Aí o Chico falava assim: se era obsessor ou se não era, ele me fez companhia. E ele me ajudou, e espero que eu tenha ajudado a ele. Chico era de um magnetismo tão grande, a energia dele é tão grande, que aí conta-se também um feito que um dia ele ia a pé, né, para o trabalho lá na Fazenda Modelo. E que aí ele percorrendo uma trilha que era no meio do mato, e aí que foi, no meio da trilha tinha uma cobra muito grande. E aí o Chico parou e começou a conversar com a cobra. Ô minha irmã, eu sei que você está acomodada aí, e a cobra querendo dar o bote nele. Mas é que eu preciso passar porque eu tenho que trabalhar, eu não queria te incomodar. Sabe-se lá porque a cobra olhou para o Chico e foi embora. Seja pelo magnetismo dele, ou talvez a cobra olhou e falou, né, que doido é esse, né? Vou embora. Mas a gente sabe que é a energia do Chico, né? A vibração dele e como o Chico emana isso. E Chico depois ele trabalha muito em Pedro Leopoldo, mas em detrimento dessas dificuldades que começaram, das resistências, dos julgamentos, dos problemas enfrentados com a própria família, né? O Chico perde um irmão e a cunhada enlouquece e é internada no manicômio em Belo Horizonte. E Chico tem que cuidar do sobrinho doente e, além disso, sem recursos suficientes, e ainda tentar recorrer e ajudar a cunhada que ficava doente. E vinha somente essas verbas, né, que o Chico tinha do seu próprio sustento. Todas as psicografias do Chico, até hoje, os direitos autorais delas foram doados para instituições de caridade. Por exemplo, nós temos o livro Nosso Lar, que pela tiragem do livro, a quantidade de exemplares que já foram vendidos, calcula-se que o livro já arrecadou mais de 50 milhões de reais. E isso tudo foi... O Chico acabava de psicografar um livro, o Emmanuel já orientava a enviar para a editora e a pedir à editora para fazer a documentação e quais obras assistenciais de caridades, hospitais filantrópicos, asilos. Lá em Uberaba tem o Hospital do Fogo Selvagem, né, que é de uma doença de pele rara, que foi construído e ainda é mantido com recursos das obras psicografadas do Chico Xavier, todos os direitos autorais. Aí tem uma passagem também engraçada que o pai do Chico Xavier, ele era vendedor de bilhetes de loteria. E quando o Chico começa a despontar, o livro
os livros dele começam a despontar e trazerem, né, muita repercussão, o pai do Chico, que tinha muita dificuldade, né, financeira ali, vendendo bilhete de loteria, um dia ele chega para o Chico e ele fala com o Chico assim: ô Chico, esses livros aí estão vendendo muito, não estão? Aí o Chico fala assim: sim, estão vendendo muito, com a graça de Deus, está ajudando muita gente. Aí o pai dele vira para ele e fala assim: mas não está ajudando a gente, por que você não está recebendo nenhum dinheiro desses livros? Aí o Chico, toda na humildade dele, falava assim: ô meu pai, porque não é meu, eu só fiz a passagem de lá para cá, não é autoria minha, eu não posso receber nada e ter vantagem nenhuma naquilo que não é meu. Aí o pai do Chico ficou bravo e falou assim com ele: então pelo menos pede para esses aí, para te dar os números dos bilhetes da loteria, porque aí a gente ganha e aí a gente resolve também a parte financeira nossa. Aí o Chico de novo: ô pai, mas não é assim, né? A espiritualidade, ela não está à mercê de trazer para nós questões que vão satisfazer as nossas vaidades, as nossas apegos à materialidade, né? Aí o pai dele ficou bravo, saiu batendo o pé e falou assim: pode deixar, o dia que eu desencarnar, eu vou vir e eu vou te falar os números da loteria. Eu vou segurar as bolinhas lá para você, e aí você pode julgar que você vai ganhar. Aí o Chico soltou uma gargalhada e falou: oh, meu pai, venha me ajudar de outras formas. E realmente, depois que o pai do Chico desencarna, o pai dele era uma pessoa boa, mas simples e um tanto ignorante. O pai dele desencarna e por muito tempo, o Chico desde criança, ele tem contato com a mãe dele, que desencarna, né? A Maria João de Deus, que é um espírito de luz que traz, né? Tem um livro muito bacana que ela traz, que vai falar de todos os mundos evolutivos. E o Chico passou muita dificuldade enquanto criança, porque o pai, com um monte de filhos, viúvo, naquela época o que eles faziam? Pegavam e distribuíam um para cada um, né? Essa função de padrinho e de madrinha, ela já era realmente que a gente entende como paizinho e mãezinha, não é? Que na falta do pai e da mãe, eles que vão assumir, ou eles que vão ajudar. E o Chico foi para a madrinha dele, e que era uma mulher que sofria um processos obsessivos muito fortes, e que castigava muito o Chico. E o Chico, com a mediunidade já aflorada, o Chico sempre trazia, né, para ela, se ele relatasse alguma coisa da sua mediunidade, principalmente se ele falasse, porque a mãe dele começou a se apresentar para ele, a Maria João de Deus. Ela começou a se apresentar para ele, e o Chico, naquele todo sofrimento, aí a mãe dele sempre falava com ele, né, quando ela se apresentava para ele, falava: ô Chico, aguenta um pouco, você está aí, mas isso vai passar, Deus vai encaminhar uma segunda mãe para você, isso tudo vai passar. E a madrinha castigava muito o Chico, né? Tem um episódio que ela enfia um garfo na barriga do Chico. Um outro episódio que ela faz com que o Chico, né? Ela fala: você tem então esses poderes, essas mediunidades? Ela faz ele lamber a ferida, né, da perna do filho da vizinha. Fala: então você vai lamber a ferida para ver se cura. Ela deixava o Chico com fome, porque ela pensava que se desse comida para ele, ela estava alimentando os maus espíritos que estavam usando ele, então ela não podia alimentá-lo. Um dia o Chico, com muita fome, estava lá no fundo do quintal, ele começou a chorar, e aí a mãe dele se apresentou. E aí ele chora para ela e fala assim: eu não estou conseguindo, porque eu estou com muita fome. E aí a mãe dele fala assim: calma, Chico, eu vou rogar a Jesus e nós vamos, Jesus vai prover, vai dar um jeito para você. Passa um tempo, aí entra no quintal um cachorro muito grande,
trazendo um jatobá na boca e joga no pé do Chico. Aí o Chico assusta com aquilo e fala, mas o que é isso? Aí a mãe dele fala assim, é Jesus provendo através dos animais, ele trouxe um jatobá, você quebra ele e come que vai amenizar a sua fome. Né? Toda essa conjunção, Chico vai passando. Mas Chico cresce e aí, com os problemas que vai enfrentando em Uberaba, ele então é direcionado pela espiritualidade para a cidade de Uberaba. Né? E lá ele começa a dar continuidade toda a sua missão e lá ele começa a Casa da Prece, que assiste, né, as pessoas e começa a receber caravanas. Tinha noites que o Chico atendia mais de 1000 pessoas. E era assim, o Chico, ele, das 2 horas da tarde até as 5, ele trabalhava no receituário mediúnico, junto com Bezerra de Menezes, trazendo, através da psicografia, receitas para as pessoas que estavam enfrentando enfermidades físicas e espirituais. E depois, a partir lá das 6, 7 horas, ele começava com as cartas consoladoras e ia até as 5 horas da manhã do outro dia. Então, né, um trabalho ali de dedicação contínua. E o Chico, quem teve a oportunidade de conhecê-lo, quando, né, você ia lá, apesar de ter quantidade de gente, a Casa da Prece até hoje, um centro que ele tem 2 cômodos praticamente e um quintal pequenininho. Então, as ruas ficavam lotadas de pessoas e faziam filas, né, que davam em volta do quarteirão, porque quando terminava tudo, o Chico ficava ali e as pessoas que desejavam faziam fila e ele pegava na mão de uma a uma e dava um beijo em agradecimento. No final da noite, a boca dele estava sangrando de tanto ele beijar a mão das pessoas. As pessoas que trabalhavam junto com o Chico questionavam, né? Falavam, Chico, por que você beija a mão de todo mundo, Chico? Sua boca está ficando até machucada. Aí o Chico falava assim, é para eu mostrar para elas que eu sou menos do que elas. Né? Que é o exemplo de Jesus, que lavava os pés dos doentes, lavava os pés dos sofredores. Né? Você vê o tamanho ali da caridade, né? Da simplicidade do Chico. E dentro disso, o Chico trabalhando, ele chegava em casa por volta, né, de 4, 5 horas da manhã, e teve uma época que o Chico teve um cachorro que tinha problemas de epilepsia, e o Chico cuidava desse cachorro, e o cachorro, ele dava as medicações, tinha um trabalho com o cachorro, e o Chico, quando chegava em casa, às vezes o cachorro tinha defecado, sujado, e o Chico ainda limpar tudo, dar comida, dar os remédios ao cachorro, e ele ia descansar lá para 6 horas da manhã e levantava logo ali depois, porque já tinha que voltar para os trabalhos no centro. Aí tinha uma vizinha que gostava muito do Chico. E nesse caso do cachorro, um dia o Chico chega em casa, a irmã dele morava com ele, e o Chico acha o cachorro morto. E o Chico fica muito triste, né, muito compadecido, porque gostava muito do cachorro. E aí a irmã dele não fala nada, ele, né, pede para enterrar o cachorro, tudo. Só que eu falo que os irmãos são o melhor instrumento de Deus para mostrar a verdade para a gente. Que na primeira hora que você desagradar seu irmão, sua irmã, ele vai te falar a verdade que ele não tinha te falado ainda. Aí a irmã do Chico, um dia, irritada com ele, porque ela achava que ele se dedicava demais aos pobres e que estava comprometendo a saúde dele, aí ela vai e fala que a vizinha que tinha matado o cachorro dele. Aí o Chico vai e começa a baixar a vibração dele. E isso começa a prejudicar o trabalho dele no centro. Aí o Emmanuel vai, chega para o Chico e fala assim, você vai descobrir qual é o maior desejo dessa vizinha, o que ela quer de presente, e você vai dar para ela. Aí o Chico vai e fala assim, mas como assim? Eu vou dar presente para alguém que acabou de matar meu cachorro?
E eu estou aqui com sentimento, magoado com ele. Aí o Emmanuel falou, sim, para você mudar a sua vibração. Aí o Chico descobre que ela queria uma máquina de costura. E coitado, ele não tinha dinheiro. Aí ele vai lá e divide no carnê e dá à vizinha a máquina de costura. O dia que ele está chegando em casa do centro, ele vê a vizinha está esperando ele. Ela vem correndo no meio da rua. E ela vem dar um abraço nele. Quando ela dá um abraço nele, o Chico relata que fosse como se tivesse caído um raio nele. E ele vê a felicidade, o sentimento dela. E aí ele desperta, ele sai daquela sintonia que estava prejudicando ele. E aí ele fica feliz com a alegria dela de ter feito bem para ela. E a vibração dele melhora. Aí ele pergunta o Emmanuel assim, mas o que aconteceu? Aí o Emmanuel fala para ele assim, cada um dá o que de bom que tem. Ela fez o mal, mas para ela era o bom que ela tinha. Ela achou que estava te fazendo um bem. E aí você tinha que fazer um bem para retribuir, mas no nível seu, para você desvincular dessa vibração, porque se ela ainda é pouco esclarecida, se ela está no degrau abaixo, você estava descendo para o degrau dela, ou estava descendo para o degrau abaixo. Né? Aí a gente vai tendo aprendizados e lições com isso. O Chico também, o irmão dele fazia horta, para plantar algumas hortaliças, para tentar ajudar na manutenção da casa, porque o dinheiro não dava. E aí, o irmão dele tinha plantado uns canteiros de alface e as formigas começaram a picar tudo. E aí o Chico estava lá, o irmão dele chama ele e fala, olha, as formigas acabaram com o nosso canteiro. Eu vou lá na loja buscar um formigicida para bater aqui. Porque não tem jeito, senão a gente vai continuar perdendo tudo. Aí o irmão dele saiu, o Chico ajoelhou, fez uma oração e foi e conversou com as formigas. Falou assim, ô minhas irmãs, foge, porque vai vir matar vocês. Né? Eu sei que vocês não fizeram por mal, mas vai para outro lugar, né? Sai daqui. Aí o irmão do Chico chega, as formigas tinham tudo embora, só tinha uma ou outra ali. Aí o irmão dele fala, mas o que você fez, Chico? Aí ele, eu pedi elas para ir embora. Aí o irmão dele, Chico, você com essas suas coisas? Aí, mas tem umas aí ainda. Aí o Chico vira e fala assim, tem umas que são meio teimosas, né? Aí as formigas continuam lá. O Chico nessa lida, ele vinha de madrugada, né, pelas ruas de Uberaba, morava na periferia. E uma dessas noites, 2 ladrões encurralaram o Chico. E chegaram armados e falaram para ele assim, passa tudo que você tem. Aí o Chico vai, tira os bolsos para fora e fala assim, ô meus irmãos, eu não tenho nada não. O que eu tenho aqui é só bondade no meu coração para pedir a Jesus por vocês. Aí um dos ladrões reconhece o Chico e vai e fala assim, você é aquele Chico Xavier que vai lá dar a cesta básica, lá perto da minha casa? O Chico falou assim, acredito que eu seja. Aí o ladrão vira para o outro e fala assim, pega tudo que nós roubamos aí, junta, dá para ele. Que nós vamos te dar tudo aqui, você pode pegar isso aqui tudo para usar para os pobres. Aí o Chico, não meus irmãos, eu agradeço, eu aconselho a vocês a devolver ou deixar, né, na delegacia de alguma forma e tentar mudar a vida de vocês. Mais uma vez o Chico traz para a gente que às vezes o outro está te dando algo que para a gente é ruim, mas é o bem que ele tem, né? Os ladrões querendo dar o produto do roubo para o Chico para ele poder usar para ajudar os pobres. Então a gente vai vendo essas, né, reflexões. Como eu falei, o Chico trabalhava no receituário mediúnico, com o Bezerra de Menezes, que é algo que quase não é dito. E tem uma passagem também muito bonita, que chega uma senhora muito humilde, muito pobre,
E o Bezerra de Menezes passa no receituário uma medicação para ela, por problema de saúde que ela estava enfrentando. Ela fica com a receita na mão, ela fica muito desconcertada e não vai embora, ela fica lá no cantinho. E aí o Chico observa, as pessoas que estavam lá, falam, mas a senhora já foi atendida? Qual que é o problema? Aí ela começa a chorar e ela fala assim, eu não tenho dinheiro para comprar esse remédio. Aí o Chico tenta procurar nos bolsos, tenta pensar se teria algum dinheiro para poder ajudar ela, também não tinha. Aí o Chico fica tão incomodado, ele fala, mas a gente não pode deixar, né, ela assim. Aí o Bezerra de Menezes se apresenta e fala com o Chico assim, qual é o problema? É o receituário que passou, ela não tem dinheiro para comprar o remédio. Aí o Bezerra de Menezes falou assim para ele, peça ela para pegar o receituário, picotar ele em tamanhos pequeninos, colocar num frasquinho e tomar um de manhã e um à noite, que nós vamos fluidificar e o receituário, o papel, vai ter o mesmo efeito do remédio. A senhora assim o fez e obteve a cura dela. Então a espiritualidade mostrando que quando se tem fé, né, o que está lá no Evangelho, que fala, a tua fé te curou. Então, às vezes nós temos aparatos tecnológicos de última geração, exames, medicações avançadíssimas, e não obtemos a cura, porque falta o principal, que é o principal medicamento, que é a fé, né? E é como eu tinha dito anteriormente, a fé é a cura de dentro para fora. Chico fazia o acolhimento das cartas consoladoras. Aí nós temos uma passagem que chama a ficha número 1. Que o Chico, ficavam as filas, e as pessoas já chegavam cedo, ficavam na fila, para poder entrar primeiro no centro e ter a chance de receber uma carta, né? Achavam que estando ali na primeira cadeira, a chance seria maior, e também do desespero, do sofrimento de estar perto do Chico, né? Porque a própria vibração dele, ela apaziguava, né? Ela acolhia, ela curava um pouco dessa dor, desse desespero. E teve uma mãe que teve um filho um filho jovem, que ela sempre teve muita boa interação com esse filho, os dois sempre faziam as coisas juntos, o filho nunca tinha relatado nenhum problema para ela, e esse filho suicidou. E essa mãe caiu no vazio tremendo. E ela, né, nesse sofrimento grande, o último recurso que ela teve foi ir lá para ver se tinha uma palavra de consolo do Chico. E aí ela vai e fica sendo a primeira da fila. Se as cartas consoladoras começavam 8 horas da noite, 7 ou 8 horas da noite, ela chegou lá por volta de 6, 7 horas da manhã e ficou lá. Ela ficou aguardando, e aí o dia foi passando, foi enchendo de pessoas, a fila foi crescendo, e na hora de abrir a porta para entrar, chega uma outra mãe, desesperada, carregada, querendo entrar, e as pessoas são muito caridosas, não são? Elas logo falaram com ela, não, nós estamos aqui na fila, se você quiser você vai lá para o último final lá, se der para você. Aí essa mãe chorosa ali, relatando que ela tinha perdido 2 filhos num acidente. Essa mãe que é da ficha número 1, no sofrimento que ela estava, de ter perdido um único filho, ela ainda teve ali um fio de luz, de compaixão para a outra, que ela pensa e fala assim, se eu estou sofrendo pelo meu único filho, imagina essa por 2. Aí ela vai e fala com ela assim, pode ficar no meu lugar. E aí os coleguinhas fizeram o quê? Ela vai ficar no seu lugar e você então sai fora.
Ela saiu e voltou para a casa que ela estava. E começaram os trabalhos de psicografia. A noite adentro. Até que chega um momento, os trabalhos param. E aí todo mundo fica sem entender o que estava acontecendo. Aí sai uma orientação do Emmanuel, pedindo ao pessoal que trabalhava na casa, vá neste endereço e traga esta senhora. Aí todo mundo sem entender, nunca tinha acontecido isso, como assim nós vamos atrás de alguém trazer? Foram. Chegaram, era o endereço, quando chamaram, era a senhora, ela vem, sem entender. Aí eles falam, olha, nós somos lá do centro, os trabalhos estão paralisados, porque o Emmanuel pediu para te buscar. Ela ficou sem entender, foi lá. Na hora que ela entrou no centro, sentou, os trabalhos de psicografia recomeçaram. Aí saiu uma carta do filho dela, relatando para ela que, mãe, a tua compaixão me salvou. Porque eu estava preso no meu umbral de sofrimento, do que eu me causei. E por um breve relance, desceu uma luz sobre mim, e eu retomei a minha consciência. E aqui eu estou. Não sou merecedor. Esse é o meu auto-julgamento. Mas com isso eu verei o que terei que responder sobre. Mas, por teu merecimento, eu fui acolhido e consegui sair deste estado de trevas, de sofrimento que ele estava imerso nele mesmo. Então, há mais outro caso que traz para a gente o exemplo de que a luz de que nós necessitamos, ela, na maioria das vezes, ela está nas nossas atitudes para com o sofrimento do outro, que é o que a espiritualidade sempre diz e eu gosto de falar. Cada lágrima do outro que você enxuga é uma sua que deixa de cair, né? Que traz essas reflexões. Nosso tempo acabou, né? Já me avisaram aqui. Então são esses casos, né, que a gente traz, e a história e a vida do Chico Xavier, ela por si só, como eu comecei a falar, ela serve para nós como uma prática viva, né, do Evangelho. Né? Todas essas histórias, elas trazem para nós a prática viva do Evangelho. Essas reflexões, né, as suas atitudes, que por si só, né, elas evidenciam nitidamente que ele foi em vida aquilo que ele pregava, aquilo que ele falava, que nós possamos seguir esse exemplo e não sermos somente de palavras bonitas e vazias, mas sim que as nossas atitudes falem muito mais por nós, né? Que é ali, né? A gente fala que a fala ensina, mas o exemplo arrasta, e que a gente possa seguir o Chico Xavier aí. Obrigado.